Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos iniciando neste instante a comunidade em oração. A comunidade em oração reúne-se diariamente de segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas. E é uma live oferecida pela Igreja Assembleia de Deus Rios, situada na Rua Campo de São Cristóvão, 338, bairro Imperial de São Cristóvão. Você, meu amigo, minha amiga, que está recebendo a notificação que nós estamos ao vivo, você é o nosso convidado, nossa convidada a participar conosco deste momento de comunhão com Deus, deste momento de oração intercessória, deste momento de reflexão na palavra do Senhor. Vamos orar para iniciarmos? Senhor nosso Deus, nós chegamos até a Tua presença nesse instante, inicialmente pedindo perdão pelos nossos pecados, pedindo que Tu nos lave, que Tu nos limpe completamente, meu Deus, a fim de que nós possamos estar na Tua presença. Te agradecemos por mais um dia, Senhor, de vida, te agradecemos por tudo que Tu nos concedeste realizar hoje, te agradecemos, Senhor, pela salvação em Cristo Jesus. E neste momento em que estamos iniciando essa live, Senhor, pedimos uma bênção especial sobre a vida de cada irmão, de cada irmã que conosco estarão conectados, ó Pai, ligados a Ti pela fé. Visita sua casa, sua família, meu Deus, e providencia aquilo que seja necessário para que eles gozem de paz, de alegria e Te glorifiquem a cada momento, meu Deus. Abençoe os irmãos que vão receber esta live por compartilhamento da mesma forma, meu Deus. E qualquer uma pessoa que se conecte e que assista e que participe conosco, meu Deus, independente da religião, que seja abençoado por Ti em nome de Jesus. E agora, Senhor, invocamos a Tua inspiração, invocamos a presença do Teu Espírito Santo, meu Deus, nos conduzindo ao longo destes momentos de comunhão e que a Tua palavra a ser ministrada possa encontrar no nosso coração o solo fértil, meu Deus, para que a semente germine, cresça abundantemente e frutifique. Em nome de Jesus, amém e amém. E meus irmãos, minhas irmãs, louvado seja o nome do Senhor que nos agraciou com mais um dia, mais uma jornada, né? E nós estamos encerrando este expediente, consagrando esse dia ao Senhor, não é verdade? E nós vamos falar hoje de um coração ardendo espiritualmente. Como é que você imagina, não é, que seja um coração que arde espiritualmente? É uma pergunta, né, difícil de ser respondida. John Wesley, um dos avivalistas, né, ele era inglês e ele fundou o movimento metodista que depois se tornou a igreja metodista que nós conhecemos. Ele disse que ele estava numa reunião de oração na rua Aldergate e quando foi lido um texto da carta de Paulo aos Romanos, ele sentiu o coração dele estranhamente aquecido, né? Ele sentiu o coração dele aquecido. E a partir daquela experiência, John Wesley não foi mais o mesmo evangelista. Ele se transformou num homem totalmente diferente daquilo que ele fora anteriormente. Os seus conceitos foram ampliados e o movimento metodista avançou além das fronteiras e hoje é a igreja que nós conhecemos. Fazemos essa observação apenas para abrir o coração dos irmãos, a mente, o entendimento dos irmãos em relação ao que é ter um coração ardente espiritualmente, né? Então vamos ler o texto que se encontra no livro de Jó, capítulo 23, versículo 12. Jó 23, 12.
Diz assim a palavra do Senhor: Não me afastei dos mandamentos dos seus lábios, dei mais valor às palavras da sua boca do que ao meu pão de cada dia. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós convivemos em família, nós temos a nossa casa, cada um tem a sua casa, tem sua esposa, tem seu esposo, tem seus filhos, tem seus pais, né? E cada um de nós tem a liberdade de escolha, tem a liberdade de opção. E eu quero iniciar essa reflexão lembrando de um episódio que aconteceu na vida de Jesus, quando ele foi um dia visitar Lázaro, e ao chegar na casa de Lázaro, as duas irmãs de Lázaro, Marta e Maria, estavam em casa. E Marta, quando viu Jesus, ela cuidou, de preparar uma refeição, um lanche, e arrumar a mesa e preparar tudo. Já Maria sentou-se ao lado do mestre e começou a conversar, começou a ouvir aquilo que Jesus tinha para falar para ela. E em dado momento, Marta se volta para Jesus e diz: Mas Jesus, Senhor, tu não te importas que eu esteja fazendo tudo sozinho e Maria aí sentada ao teu lado, conversando enquanto eu me desdobro aqui nos afazeres domésticos? Aí Jesus falou para ela simplesmente que Maria havia feito a melhor escolha. Então, esses são detalhes que nós estamos guardando para fazer uma outra abordagem numa outra oportunidade nessa live, quando formos falar sobre as escolhas que fazemos, né? Mas hoje eu quero falar de coração aquecido. Então Maria, ela foi agraciada por Jesus com uma libertação tremenda, né? Então toda vez que Maria via Jesus, o coração dela se incendiava e ela queria estar próximo de Jesus, ela queria ouvir as palavras de Jesus, ela queria receber de Jesus aquilo que a sua alma ansiava. Então esse é um exemplo que eu dou a você já nesse início de conversa a respeito do que vem a ser um coração ardendo, né? Ou um coração ardente espiritualmente. Quando você se levanta de manhã, qual é a primeira coisa que você pensa? Você, meu irmão, minha irmã, que está conectado conosco, qual é a primeira coisa que você pensa? Você pensa na Bíblia? Talvez algumas pessoas sim. Existem pessoas que acordam, a primeira coisa que elas fazem é pegar a Bíblia e ler um versículo, né? Se você for uma dessas pessoas, eu tiro o chapéu para você. Quando eu me levanto pela manhã, qual é a primeira coisa que eu penso? Na igreja? No que escrever para compartilhar com os irmãos nos devocionais diários? Não. Para ser sincero, penso no café da manhã. E isso faz parte porque a nossa natureza humana é assim mesmo. A nossa natureza humana é assim mesmo. Agora vamos ampliar um pouco isso que estamos falando, né? E conversar um pouco sobre o alimento espiritual. Se estamos dispostos a deixar de lado uma refeição ocasional, porque nossa agenda está cheia, não seria ótimo se também estivéssemos dispostos a deixar de lado uma refeição material para arranjar tempo para a palavra de Deus? Eu gostei, por isso que eu fiz questão de ler essa palavra extraída de Jó, né, do livro de Jó, que é o primeiro escrito do Antigo Testamento, né? Quando ele diz
dei mais valor às palavras da sua boca do que ao meu pão de cada dia. E a gente sabe qual era o conceito que Deus tinha de Jó, né? Jó era um homem íntegro, fiel, né? Ele era um homem fiel, né? Íntegro, que se desviava do pecado, se desviava do mal. Então, uma pessoa que tem as características de Jó, claro e evidente, vai ter o seu coração ardente espiritualmente. Vai ter o seu coração sempre voltado para as coisas de Deus. Vai priorizar as coisas de Deus. Então, o exemplo de Jó é um exemplo que deve ser seguido ou deve ser buscado por cada um de nós. Jesus, certa vez, ao ser interpelado pelos discípulos para que se alimentasse, ele respondeu: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. João 4:34. Isso demonstra a importância que Jesus dava para fazer a vontade de Deus. Na verdade, para ele, era tudo o que importa. E para você? E para mim? O que é que importa em primeiro lugar? Ora, no contexto dessa passagem, os discípulos estavam preocupados com o alimento que sacia a fome. Mas Jesus nos mostra que existe algo mais importante. Amém, irmãos? Jesus mostra aos discípulos que, independente da fome que nós venhamos a sentir, existe algo mais importante. Isso demonstra a importância que ele dava para fazer a vontade de Deus. Na verdade, para ele, é tudo o que importa. Eu repito novamente isso, para que fique bem gravado no nosso coração. No contexto dessa passagem, os discípulos estavam preocupados em saciar a fome. No entanto, Jesus, ele mostra que para ele o mais importante era realizar a obra que Deus havia conferido a ele, havia confiado a ele. Então nós precisamos refletir a respeito do seguinte: primeiro, nós estamos fazendo a vontade do Pai ou estamos gastando nosso tempo em coisas vãs? Segundo, nós estamos realizando a obra que Ele nos deu ou estamos apenas no Facebook, no YouTube, na internet? Estamos nos perdendo em meio aos pecados ou estamos verdadeiramente trabalhando pelo reino? Sabe, irmãos, no final das contas, nada mais importa quando o nosso coração arde espiritualmente. Esse é o contexto de tudo isso que nós falamos. O crente, o cristão, aquele que está comprometido com o reino de Deus, a prioridade maior dele não é o alimento que sacia a fome, mas fazer a vontade do Pai. Porque ao fazer a vontade do Pai, naturalmente nós seremos saciados espiritualmente. E isso é que importa. Que Deus nos ajude a entender. Que Deus nos ajude a buscar, né, essa intimidade com Deus através de Jesus, ao ponto de priorizarmos muito mais as coisas espirituais do que o pão que sacia a nossa fome física, né? Que Deus nos ajude e nos capacite
a nos empenharmos, a sentirmos o nosso coração ardendo de paixão pelas almas, pelas vidas que estão perdidas nesse mundo. E procuremos trazê-las à presença de Jesus, para que elas sejam alcançadas e sejam inseridas nesse reino de amor, de paz e de justiça. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Uma palavra de despertamento. Uma palavra que vem ao encontro, meu Deus, da nossa humanidade, fazendo com que nós percebamos quão importante é termos o nosso coração ardendo espiritualmente. Se nós declaramos crer que Jesus Cristo é teu Filho, se nós declaramos que o aceitamos como Senhor e Salvador da nossa vida, se nós declaramos que somos discípulos dele, nós devemos seguir os passos dele. Nós devemos colocar os nossos pés aonde ele colocou os pés dele. E a tua palavra nos mostra, Senhor, a importância de priorizarmos as coisas ligadas a ti, de priorizarmos o teu reino, Senhor. E nós lembramos do ensino que ele nos dá quando ele diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quantas vezes nós temos, Senhor, preterido essa busca pelo teu reino e temos priorizado outros valores, temos perdido, empregado o nosso tempo em coisas vãs. Quantas vezes, Senhor, nós temos te desgostado em relação a essas coisas. Perdão, Senhor, mas nós te agradecemos que a tua palavra nos desperta. O texto lido, a reflexão feita, nos desperta para a necessidade, meu Deus, de nos empenharmos mais na construção do teu reino aqui na terra, Senhor. Por isso, Pai querido, continua conosco, continua nos alimentando espiritualmente, que o fogo do teu Espírito Santo possa incendiar os nossos corações, meu Deus, a fim de que eles sejam mantidos aquecidos, a fim de que eles sejam mantidos ardendo espiritualmente, nos incomodando a buscar em primeiro lugar o teu reino, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra e te apresentamos todos os irmãos e irmãs cujos nomes estão no nosso livro de oração. Pessoas que buscam, Senhor, que clamam pelo milagre da cura. Pessoas que clamam, Senhor, pelo milagre da libertação. Pessoas que clamam por justiça. Pessoas que clamam pela família. Pessoas que clamam por oportunidades de trabalho, meu Deus. Querem retomar a normalidade profissional. Pessoas que clamam por justiça no país. Pessoas que clamam por segurança nas mais diversas áreas. São tantas as preocupações, ó Pai, e nós te apresentamos o nosso livro de oração, onde constam esses pedidos, onde constam os nomes dessas pessoas, ó Pai. Abençoa, Senhor, dá saúde, renova, Senhor, a saúde, a minha saúde, a saúde dos meus filhos, a saúde da minha família, a saúde dos irmãos e irmãs que congregam conosco na comunidade em oração, a saúde não só física, mas a saúde espiritual também, meu Deus. Em nome de Jesus, Senhor, responde a nossa oração por milagre, responde a nossa oração, meu Deus, da forma que tu achares mais conveniente, porque tu sabes todas as coisas e tu vês aonde nós não vemos.
Tu percebes aquilo que nós não percebemos, porque somos limitados pela nossa humanidade. Por isso, Senhor, nós te entregamos. Nós entregamos o nosso caminho em tuas mãos. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia o que diz o salmista. E nós fazemos isso agora em nome de Jesus. Te apresentamos a nação brasileira e dizemos: Senhor, toma sob teus cuidados a nação brasileira. Que o povo brasileiro não sofra tanto. Que o povo brasileiro, principalmente aqueles que estão dependendo, Senhor, de ajuda do governo, aqueles que estão sem trabalho, aqueles que estão buscando, meu Deus, uma melhora na sua qualidade de vida, que esse povo seja alcançado, que esse povo seja, meu Deus, reconduzido à normalidade da sua vida. Abençoa a tua igreja, meu Deus, espalhada pelo mundo, a tua igreja que executa a ação missionária, evangelizadora, perseguida, meu Deus. Quantas pessoas já perderam a vida neste século por anunciarem o teu evangelho? Quantas pessoas? Quantos irmãos e irmãs já foram sacrificados ao Pai por conta dos regimes que não aceitam o Cristo como Senhor e Salvador? Mas nós continuamos militando, nós continuamos insistindo, porque a tua palavra há de se cumprir, e todo joelho um dia se dobrará, e toda a língua confessará Jesus Cristo como Senhor e Salvador, para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Nós oramos e te agradecemos, fazendo a oração que ele nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a maravilhosa comunhão do Espírito Santo seja convosco hoje e permaneça para sempre. Todos digam amém. Uma boa noite a todos. E não se esqueça que amanhã, quinta-feira, estaremos juntos novamente às 18 horas na comunidade em oração. Shalom Adonai!